Muito bem, nós estamos falando sobre família. E você sabe que a família, ela tem sido atacada nessa última década. A verdade é que o inimigo, ele vem construindo ao longo da história uma maneira de destruir as famílias. Sabe por quê? Porque a família, ela é a célula da sociedade, ela é uma das células da sociedade que fazem com que a sociedade funcione bem. O inimigo tem tentado destruir a família, não só porque destruindo a família ele desestabiliza a sociedade, mas ele faz isso também porque a família é um projeto de Deus. A família foi criada antes da entrada do pecado no mundo. Antes de Adão e Eva cometerem o pecado, Deus os constituiu família. Foi o primeiro casamento, a primeira celebração de casamento foi realizada no Éden, quando Deus disse ao homem, olha, está aqui a sua mulher, viva feliz com ela e multiplique a sua geração. Então, por isso, nós vemos que a família está sendo desestruturada. A mídia prega uma destruição da família chamada família normativa, família composta de pai, mãe e filhos. Na verdade, o que o mundo deseja é fazer da sua família uma peça de retalho, toda remendada, toda cheia de padrão de remendos. E nós precisamos estar atentos a isso. E a igreja não pode se calar durante esse tempo de calamidade que assola as famílias da nossa sociedade. A Bíblia fala muito sobre família. Nós podíamos falar aqui de inúmeras reuniões familiares em que a Bíblia nos apresenta e de como Deus trabalha em meio à família. Mas nessa noite eu escolhi aqui para a gente meditar de forma muito rápida, porque nós temos ceia, o Salmo 128. Eu gosto muito desse salmo. E esse salmo fala de prosperidade. Uau, pastor, é porque fala de prosperidade? Sim, é porque fala de prosperidade. Mas ele fala da prosperidade da família, como um todo. Não de um indivíduo, não sobre bens materiais, mas sobre a plenitude daquilo que nós como família ou famílias podemos ser. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 128. 6 versos. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Será feliz e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez, porque nós somos uma igreja que ora e nós gostamos de orar, amém? Deus amado, em nome de Jesus, nós agradecemos pela tua palavra, que ela venha de encontro ao nosso coração e à nossa necessidade nessa noite. Ministra, Senhor, é o que nós te pedimos. Amém. O texto começa dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ele não está falando de temer no sentido de pavor, no sentido de ter medo, mas no sentido de adoração. Aquele homem que teme ao Senhor, aquele homem que teme ao Senhor com reverência
no seu coração. Ele olha para as leis do Senhor, para os mandamentos do Senhor. Ele olha para aquilo que Deus está ministrando a ele nesse tempo. Irmãos, nós precisamos ter o nosso coração em Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser tementes ao Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, se nós queremos viver em família e se nós queremos viver abençoados em família. Eu preciso olhar para o Senhor. Eu preciso olhar para aquilo que as Escrituras estão dizendo. Porque ela vai dar padrão para nós, ela vai mostrar para nós o caminho. E o caminho de nós termos uma família abençoada é primeiramente temendo ao Senhor. E principalmente, queridos, no domingo passado eu brinquei dizendo para irmãs mandarem os homens para o nosso encontro de homens, e foi bênção. Nós tínhamos muitos homens aqui. Obrigado, irmã, porque você impulsionou o seu esposo ou o seu filho mais velho a estar aqui. Foi bênção. Nós tínhamos um grande número de homens. Mas a verdade é que esse texto começa com uma expressão direta para o homem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Em uma outra tradução vai dizer, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu não preciso dizer a você, ou se preciso, apenas vou relembrar você. Meu irmão, você é o cabeça da sua família. Você, homem, é o sacerdote do seu lar. Você é quem apresenta a sua família diante de Deus. Uma vez por semana, pastor, quando eu digo vamos para a igreja? Não, todos os dias. Pastor, uma vez por semana, quando eu falo para minha família, vamos para a célula? Não, todos os dias. Você precisa ser o primeiro. Se nós queremos ter uma família abençoada, nós precisamos, como homens, tomar a nossa posição. E eu vou dizer a você, realmente é tomar. Sabe por quê? Porque ao decorrer da história, ao longo dos anos, nós fomos relegando, ou delegando, ou não, renegando aquilo que era para nós. Nós fomos deixando para as mulheres tomarem conta. E, gente, meus irmãos, minhas irmãs, aqui não é uma palavra machista, tá? É uma questão de posição bíblica, porque Deus, quando estabeleceu o mundo, Ele colocou o mundo em ordem. Até mesmo para o lar, existe uma ordem para o bom funcionamento do lar. Quando Adão pecou, qual foi a palavra? Do suor do teu rosto comerás. O homem precisa trabalhar. Então nós precisamos estar atentos, porque há uma ordem estabelecida por Deus. Há uma ordem estabelecida para a família, onde o homem é o cabeça, onde a mulher é ajudadora, é auxiliadora na missão daquilo que Deus tem para a sua casa. E muitas vezes, irmãos, homens, preste bem atenção nesse ponto, estou falando com você, muitas vezes você tem deixado as decisões por conta da sua esposa. Pastor, mas eu estou aqui, eu não sou casado, eu não sou casada, eu tive um momento, eu tive que, eu vivi uma situação, eu me separei, é outro fator, é outra coisa. Ah, pastor, porque em casa nós não temos a figura masculina, porque nós divorciamos, meu marido morreu, não sei. É um outro fator. Nesse caso, há uma outra interação.
Mas a verdade é que muitos homens têm deixado de lado o propósito de Deus. E nessa noite, queridos, homens, barbados, há um chamamento de volta para que você possa restaurar a ordem na sua família. Restaurar a ordem na sua família. A sua família precisa ser restaurada. E essa restauração começa com as questões sendo colocadas em ordem. Eu estou fazendo reunião individual com os líderes da igreja. Estou convidando os líderes para um café, né? Já tive com alguns homens um momento assim, da gente sentar, conversar com líderes da igreja. Agora, irmãos, eu vou entrar num caminho de dificuldade, porque a maioria da liderança nossa é exercida pelas mulheres. Glória a Deus, a maioria também seguia Cristo, a maioria das mulheres sustentava o ministério de Cristo, mas a verdade é que essa não é a ordem lógica das coisas. Essa não é a ordem de Deus. O verso 2, ele diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Isso é consequência do temor ao Senhor. O verso 2 aqui é consequência do temor ao Senhor. Feliz o homem que teme ao Senhor, feliz aquele que teme ao Senhor, porque no trabalho das suas mãos ele vai comer e ele vai ser feliz, e tudo que ele propor fazer lhe irá bem. Quantos planos frustrados nós vivemos? Quantos sonhos nós deixamos para trás? Quantas vezes planos, projetos que você fez ficaram para trás? Qual a razão disso? Por que as coisas não aconteceram? Você pode enumerar vários fatores, você pode enumerar situações adversas, mas eu posso dizer a você, especialmente conhecendo a nossa realidade como igreja, muitas vezes é porque os homens não estão no altar do Senhor. Muitas vezes porque nós não estamos temendo ao Senhor. Nós estamos levando uma vida qualquer. Nós estamos sobrevivendo. Nós não estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que os homens dessa igreja, que os homens da sociedade estejam aos pés da cruz. Ele diz então, no verso 3 para nós, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Há algo maravilhoso aqui. Um ambiente de paz, um ambiente colorido, um ambiente de alegria. Certa vez, perguntaram por que os homens, quando vinham do trabalho, paravam no bar. E ficavam horas e horas no bar. E depois iam para casa, claro, embriagados. Muitos daqueles homens responderam da seguinte maneira: eu não tenho prazer de estar na minha casa. Eu não tenho prazer de estar em casa.
Por quê? Porque quando eu chego, está tudo bagunçado. Eu não estou falando de organização. Não estou falando de casa limpa. Eu estou falando que está tudo virado. Nem bem entra em casa e a esposa já dispara. O filho já dispara. Esse quadro, a tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Imagine uma videira frutífera. Imagine os seus filhos como oliveira em volta da sua mesa. Isso é um quadro de paz, é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria. E muitas vezes, muitas pessoas não têm o prazer de estar na sua casa, porque é apenas guerra, conflito, discórdia, discussão, briga. Você quer a sua família restaurada? Comece a temer ao Senhor. Você quer um ambiente de paz dentro da sua casa? Comece temendo ao Senhor. Você quer viver um ambiente alegre? Proporcione um ambiente de alegria dentro da sua casa. Viva de maneira diferente. Então, se nós queremos viver um ambiente diferente, nós vamos precisar fazer algo diferente. Nós precisamos ir para a presença do Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe o que o salmista está fazendo aqui? Ele está apontando novamente para aquela mesa. Ele está apontando novamente para a família reunida. Ele está apontando novamente para aquele ambiente de paz e para aquele ambiente de alegria. E aí eu tenho que perguntar a você, você sai do trabalho e você tem prazer de chegar em casa? Você sai do trabalho e você tem prazer de estar na sua casa com os seus, com a sua família? Ou você está sempre querendo fugir? Está sempre querendo ir uma quadra a mais, um lugar a mais, um lugar mais distante? Está sempre querendo estar fora de casa? Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós queremos viver em família e viver bem em família. O mundo lá fora quer ver a destruição. O Senhor quer ver a harmonia. O Salmo 133 diz para nós: quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Pois será como o óleo derramado na cabeça de Arão, que desce pelo seu rosto, pelas barbas, as orlas das suas vestes. E há uma expressão poderosa no Salmo 133, quando ele diz: nessa unidade, o Senhor ordena a bênção. Querido, você é abençoado quando a sua família está vivendo bem. Você é abençoado quando as coisas estão acontecendo de maneira ordenada dentro da sua casa. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Busque a restauração da sua casa e você vai encontrar essa restauração em Jesus. Ele é a fonte que nos une, Ele é a fonte que nos traz a água viva, Ele é a fonte que nos dá vida, e vida em abundância, diz João 10:10 para nós. A verdadeira vida só pode ser vivida em Cristo. A verdadeira paz dentro do lar só pode ser vivida em Cristo. A verdadeira harmonia da família só pode ser vivida dentro
de Cristo Jesus, a verdadeira harmonia só em Cristo. Mas há algumas marcas aqui que eu gostaria de deixar com você. Como eu disse, hoje uma meditação, porque nós vamos ter o nosso tempo de ceia. Olha o que ele diz. Ele fala sobre uma marca especial e de uma promessa que Deus faz. No verso 6, vejam os filhos dos seus filhos e a paz em Israel. A primeira questão aqui é que nós vamos ver, se nós vivermos bem, harmoniosamente, se Jesus for a fonte dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, se nós somos tementes a Deus, nós vamos ser abençoados e nós vamos ver a nossa geração abençoada. Verás os filhos dos seus filhos. Eu creio que esta é uma promessa e ela se dá justamente de forma integral naquilo que diz o Evangelho para nós. Quando nós vivemos na dependência de Deus e na presença de Jesus, hábitos são mudados, rotina de vida é mudada, o padrão de vida é alterado. Os membros da família passam a desejar viver entre si, entre eles e para os seus. Olha o que diz o Salmo 91 para a gente. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Há uma promessa de vida longa para aqueles que temem ao Senhor. Irmãos, nós não estamos pregando um evangelho enganoso. Nesse mundo há aflições? Há. Nesse mundo existe calamidade? Existe. Nós estamos presenciando aí. Mas há uma promessa de vida longa para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que se dobram diante do Senhor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa, diz Provérbios capítulo 4, verso 10. A sabedoria falando ali em Provérbios. Em muitos textos, a promessa está ligada diretamente a obedecer os decretos de Deus. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa, diz Deuteronômio 6 para nós. Queridos, nós podemos viver diferente nessa sociedade. Nós podemos ser família diferente dentro dessa sociedade. Nossa família tem que ser um ambiente de paz, um ambiente de luz. Nossa família precisa ser diferente, porque olha o que diz o verso 6, e eu quero aplicar aqui o final do verso 6 à nossa realidade. Vejam os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Eu posso pensar aqui que Israel é exatamente a sua casa, o seu bairro, a nossa cidade. Se nós vivermos de forma ligados em Deus, para vivermos de forma que agrada ao Senhor, sermos luz nessa sociedade, não há dúvida, nosso bairro se tornará um bairro de paz. Não tenho dúvida, nossa cidade será uma cidade de paz. Porque aqueles que temem ao Senhor, hoje pela manhã eu falei um pouco sobre isso no Integração, o mundo pode estar sendo destruído, bomba caindo para tudo quanto é lado, mas se você está ligado em Deus e com Deus, você tem paz no seu coração, você tem desejo de viver,
Você tem prazer em viver e não há dúvida que enquanto nós buscarmos ao Senhor e vivermos o Evangelho de Cristo, e vivermos para o Senhor, toda a sociedade vai viver em paz. Você é sal, você é luz, você é agente de transformação nessa sociedade. A pergunta para você nessa noite: você quer viver bem com a sua casa? Você quer viver bem em família? Primeiro comece temendo ao Senhor. Busque nele, busque nele os recursos inesgotáveis para que você viva bem em família. Busque nele, tema ao Senhor, confie no Senhor e você vai viver bem. Feche os seus olhos. Nós estamos vivendo esse mês da família. E vivemos o mês da família por uma simples razão. No dia 15 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional da Família, onde a sociedade organizada, onde a ONU decretou, estabeleceu um dia para comemorar o Dia da Família e lembrar que a família dentro dessa sociedade tem funções claras, específicas, que fazem com que a sociedade funcione bem. Precisou da ONU lançar um Dia Internacional da Família, para o homem entender aquilo que a Bíblia já diz há muitos e muitos anos para nós. A minha pergunta a você agora, primeiro para os homens: você tem cuidado bem da sua família? Talvez a sua resposta seja: sim, pastor, eu tenho. Eu dou tudo o que eles precisam. Ah, pastor, eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite e lá na minha casa não falta nada. Ah, meu irmão, sinto muito te dizer, lá na sua casa falta tudo. Se a sua família não tem a sua presença, e alguém já disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a família? Adianta ter sucesso no mundo e fracasso em casa. Falta tudo. Talvez você diga: pastor, eu estou me matando para dar uma boa alimentação, boa educação. Eu tenho feito de tudo para dar uma condição de vida para minha família. Glória a Deus, está trabalhando, mas você está colocando a sua família aos pés do Senhor. O lugar mais importante para você colocar a sua família não é numa boa casa, não é dentro de um bom carro, é aos pés de Jesus. Se os seus familiares não estão lá, meu irmão, daqui a pouco você não tem mais prazer de estar em casa. Vá pensando, pense sobre isso. Você é aquele esposo que convida a sua esposa para orar, ou ela sempre tem que estar lembrando você? Mas eu quero falar também às esposas. Você está sendo como videira frutífera dentro do seu lar? Esposa, você está sendo como videira frutífera dentro do seu lar?
Quando o seu marido chega, quando os filhos chegam, como é que você está? Está com o seu nível de estresse lá em cima, e é só grito, e é só ninguém me ajuda. Ah, vocês vão ver o dia que eu sumir dessa casa. É só discórdia, é só rancor, só palavras negativas. Como é que você está sendo? Falando especialmente às mulheres. Como é que você está sendo dentro da sua casa? A videira produz o quê, irmãos? A videira produz o quê? Que fruto a videira produz? Uva. A uva é um símbolo de alegria. A uva é um símbolo de alegria. Como é que está a sua casa, minha irmã? Filhos, vocês serão como oliveira. E agora falando aos filhos que estão dentro do ambiente do lar, como é que você está? Você é oliveira dentro da casa? A oliveira produz o quê? Produz o quê? Pode falar alto, não tem problema não. E a azeitona produz óleo. Olha que quadro maravilhoso. O óleo, ele serve para unção. Filho, o óleo serve para unção. O óleo simboliza cura. O óleo simboliza força. A videira produz o seu fruto. Como é que está a sua casa, meu irmão? A videira produz alegria. E a oliveira produz unção, produz óleo. Como é que está a sua casa? Deus amado, nós oramos agora pelas famílias da tua igreja. Restaura, Senhor, os lares. Restaura, Senhor, as famílias. Ah, papai, em nome de Jesus, que nessa noite seja noite de concerto. Seja noite de concerto entre as famílias. Noite de declarar amor, como bem colocou o Edson aqui para nós, falando dos filhos. Noite de pedir perdão. Noite de concerto, para que nossas famílias possam ser um ambiente de paz, de amor, de alegria, e em que a gente tenha prazer de estar e que a gente veja a prosperidade do Senhor na nossa casa. Papai, em nome de Jesus, não deixe, Senhor, ninguém sair daqui sem ter um concerto com o Senhor e com a sua família. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém.